Olá, pessoal! Continuamos lendo sobre as características da baixa autoestima, parte 4. Nona característica, medo da crítica. De maneira geral, não é fácil lidar com críticas. Contudo, nem todas têm uma conotação negativa. Dependendo da situação, ela pode ser uma oportunidade de mudança, como um alerta ou uma revelação com o objetivo de trazer luz, consciência e crescimento para quem a recebe. O que fez a crítica pode demonstrar interesse e cuidado com o outro, de maneira que não criticar seria uma forma de se esquivar, de não se importar, de ignorar o outro. Evidentemente, nem toda crítica tem essa nobreza. Existe sim aquela com intenção negativa, de manipulação e competição, com o intuito de rebaixar o outro ou desestabilizar. Porém, para as pessoas que têm autoestima baixa, receber uma crítica é muito mais difícil, mesmo que tenha sido feita com o objetivo de contribuir, de ajudar. Pessoas inseguras, com sentimento de menos-valia, são dependentes da opinião de outras. Necessitam que suas escolhas e ideias sejam aprovadas, confirmadas e validadas pelo outro. Procuram, através do olhar do outro, a certeza que não encontram em si próprios. Confere a esse olhar uma importância e um peso tal que uma crítica passa a ter a força e o poder de uma sentença. Na tentativa de fugir deste constrangimento, evitam se expor ou manifestar suas opiniões. Se fecham e se retraem, fugindo de situações em que possam estar em evidência. Silvia era uma mulher muito insegura. Acreditava tão pouco em si mesma que jamais saía para comprar um vestido que fosse, sem que tivesse alguém para ajudá-la. Melhor dizendo, para decidir por ela. Duvidava sempre de suas escolhas. Passou tanto tempo preocupada em saber o que os outros gostavam ou o que achavam a seu respeito, que jamais descobriu seu estilo próprio. Seu olhar estava constantemente direcionado para fora de si mesma. Quando criança, ouvia os pais dizerem para se calar, porque ela não sabia de nada. Nas brigas entre ela e a irmã, a mãe nem permitia que ela se defendesse por considerá-la sempre sem razão. Sua irmã mais velha não gostava de levá-la na casa de suas amigas porque sentia vergonha dela. Muito tímida e frágil, nunca conseguia reagir. A imagem que via através dos olhos da mãe e da irmã confirmava que já tinha respeito de si mesma, a de uma menina fraca e incompetente. Silvia cresceu e deixou de ser criança. Seus pais morreram e sua irmã mora em outro país. Porém, a imagem que viu através deles permaneceu influenciando sua história. Ela seguiu sua vida, buscando consentimento e aprovação, esperando descobrir através do comportamento das pessoas o que era certo, bonito e digno de reconhecimento. Quando estava com um grupo, nunca emitia sua opinião ou discordava de qualquer coisa por medo de ser reprovada, por não confiar no que tinha a dizer. Pessoas que cresceram com amor incondicional, com incentivo e com uma boa autoestima, toleram bem melhor a crítica. Não se deixam derrubar e abater por ela, porque sentem-se seguras em seu valor pessoal. Não têm medo da reação do outro, por isso não se intimidam com o confronto. Contudo, as que cresceram com sentimento de inferioridade não suportam ser criticadas. Sentem-se rejeitadas, humilhadas e excluídas. Percebem a crítica como um ataque, reforçando seu sentimento de inferioridade. Por medo de não serem aprovadas, evitam discordar ou emitir uma opinião sincera. Não se comprometem, não assumem nenhuma posição em relação a qualquer assunto. Acreditam que aceitando ou concordando serão aceitas. Com isso, a criatividade, imaginação e iniciativa são reprimidas. A autoconfiança vai sendo minada cada dia mais e as oportunidades e possibilidades são perdidas. Muitas pessoas têm enterrado talentos por se deixarem paralisar pela crítica, enquanto são incontáveis os exemplos dos que venceram apesar delas. Muitos jogadores de futebol consagrados hoje ouviram um dia de algum técnico que não tinham habilidade. Michael Jordan foi rejeitado pela equipe da escola na Carolina do Norte, antes de se tornar um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. Tantas pessoas fizeram diferença no mundo com sua arte, com suas descobertas valiosas, a despeito da avaliação negativa de outras.
Os Beatles, a banda de rock de Liverpool, foi rejeitada por uma gravadora antes de se tornar uma das mais bem-sucedidas da história. O Walt Disney foi demitido de um jornal por não ter boas ideias. Fred Astaire foi rejeitado pelo diretor de teste da MGM, porque, segundo este, ele dançava mal. Este e muitos outros deixaram suas marcas e contribuições para a história, porque não foram vencidos pelas críticas. A crítica pode ser justa ou injusta, coerente ou equivocada. Porém, quando somos conscientes de nosso valor próprio, temos mais sabedoria para ouvir e discernir. Quando justa e coerente, as utilizamos para aperfeiçoar, para corrigir os erros e perceber com mais clareza o que não víamos antes. Quando injusta, equivocada ou fruto de inveja, nós ignoramos e prosseguimos. Ter uma boa autoestima não significa não se importar com o que os outros pensam ou têm a dizer. Significa não se deixar guiar pelo olhar do outro. Não viver na dependência do consentimento nem dos valores alheios. É ser capaz de respeitar as pessoas sem perder o respeito próprio. O que cada um realmente é não muda porque alguém tem um conceito bom ou ruim a seu respeito. Podemos considerar a voz do outro como instrumento para nosso crescimento. No entanto, ninguém tem o poder de dizer qual é o nosso valor e até onde podemos ir. Deus é o único que tem voz para isso. 10ª característica: não sabe receber elogio. Não tenha de si mesmo um conceito maior do que o que convém. Romanos 12:3. Não só a crítica, mas às vezes o elogio também provoca uma reação defensiva quando se tem uma baixa autoestima. A melhor resposta que podemos dar ao recebermos um elogio é simplesmente muito obrigada. É uma situação equilibrada, sem risco de autoexaltação, falsa modéstia ou desvalorização de si mesmo. Porém, pessoas que não acreditam no valor próprio têm dificuldade de aceitar o elogio por não acharem-se merecedoras. Se alguém lhes diz, você está muito bonita, provavelmente elas responderão, que nada, são seus olhos. Se elogiam sua roupa, é possível que respondam, comprei numa liquidação. Às vezes, agem de forma a provocar um elogio, mas o recebem com desconfiança. Por não acreditarem no valor próprio, não acreditam no valor que os outros lhe conferem. As realizações e conquistas pessoais são consideradas insignificantes ou são atribuídas a outros. Enquanto as falhas são evidenciadas e reconhecidas como fracassos pessoais, os acertos são menosprezados. Algumas pessoas têm dificuldades de receber um elogio por se esquivarem do compromisso. O reconhecimento de uma capacidade, de um talento, pode exigir mudanças e comprometimento. A consciência de um potencial leva à necessidade de assumir responsabilidades, que geralmente é evitada pelo medo de errar, de não corresponder, de decepcionar. 11ª característica: dificuldade em delegar poderes. Delegar poderes é conferir responsabilidades, é incumbir o outro de realizar uma tarefa ou algum trabalho. Para algumas pessoas, esse é um grande desafio, porém é algo importante que precisa ser aprendido por todos nós. Uma das características mais importantes a ser desenvolvida por um líder é a capacidade de delegar. Uma liderança exercida com sabedoria, de forma prática e eficiente, proporciona a outros a oportunidade de se tornarem líderes também, de multiplicarem seus dons, crescerem e se desenvolverem. Não delegar compromete a conquista do objetivo pelo qual trabalhamos e o crescimento pessoal dos que estão envolvidos, independentemente do tamanho do grupo e da missão a ser cumprida. Seja governando uma nação, administrando uma empresa, fazendo a obra de Deus ou cuidando de uma família. Antes de falar da dificuldade de delegar poderes como característica de baixa autoestima, é importante esclarecer que há outros fatores relacionados a essa dificuldade. Um deles é o perfeccionismo, característica do temperamento, do jeito de ser de cada pessoa, de sua natureza. Pessoas perfeccionistas temem falhar. Por necessidade de garantias de que o resultado seja perfeito, assumem sozinhas o que poderiam compartilhar. Elas se sobrecarregam para manter o maior controle possível da situação.
Na escola, na faculdade, são alunos que fazem todo o trabalho por não confiarem na dedicação e na competência dos colegas. Preferem a sobrecarga ao risco de apresentarem uma tarefa mal feita. Os folgados adoram fazer parte de uma equipe onde tem alguém assim. Muitas mulheres, independentemente do seu temperamento, também apresentam essa característica por uma questão cultural ou um comportamento aprendido. A mulher, por muito tempo, cuidou da casa e dos filhos. O marido tinha a função de provedor e a mulher de cuidar e educar. Hoje, depois de tantas transformações, ela compartilha com o homem a função de prover, mas nem sempre divide com ele a de cuidar. Quando faz, geralmente é da forma incorreta. Há mulheres que acreditam apenas no que elas são capazes de fazer. Têm dificuldade de ver qualidade no serviço dos outros. Entendem que as tarefas só serão cumpridas com perfeição se elas realizarem ou se forem feitas exatamente do jeito delas. Não podem pedir para que os filhos arrumem suas camas porque o lençol não vai ficar bem esticadinho e elas não suportam imperfeições. Um problema nem tão difícil de resolver, pois é só fechar a porta do quarto, afinal, o que os olhos não veem, o coração não sente. Quando inclui o marido ou os filhos em um trabalho de casa, o que é raro, elas agem como se eles fossem seus ajudantes. Elas não conseguem dividir uma tarefa, não entregam e confiam no outro, permitindo que eles façam do jeito deles. De maneira alguma, elas querem que tudo seja feito no tempo e da forma determinada por ela. Quando não são atendidas no exato momento que pedem alguma coisa, irritadas, elas dispensam a ajuda e fazem sozinhas, desobrigando o outro a cumprir. Se são atendidas, depois de pronta a tarefa, elas supervisionam. Olham todos os detalhes à procura de defeitos. Este comportamento não gera nos membros da família motivação, interesse ou comprometimento com a casa e suas atribuições. Quando a mulher é controladora e centralizadora, ela não permite que as outras pessoas se sintam comprometidas e responsáveis. O resultado, depois de alguns anos de casada, é uma mulher estressada, irritada e ressentida, que se queixa de trabalhar sozinha para um bando de folgados, sem se dar conta de que ela mesma os criou. Ela começa a agir assim, geralmente, no início do casamento. Se o marido oferece para lavar os pratos, ela rejeita. Imagina que ficarão todos engordurados. Se ele decide varrer a casa, ela pensa na poeira deixada debaixo do tapete. Isso quando não pega a vassoura da mão dele, varre tudo outra vez mais tarde. Por ocasião do nascimento do primeiro filho, se ele tenta ajudar, oferecendo-se para fazer a mamadeira, ela diz que não precisa. Na sua mente, já visualizou o mingau todo empelotado. Se ele for dar o banho no bebê, nem pensar. Imediatamente imagina a criança roxa afogada na banheira. Até parece que se casou com um retardado ou alguém com sérios problemas de controle motor. Depois de alguns anos de casada, ela está cansada, evidentemente. Uma cena muito comum de acontecer é esta a seguir. Ela chega em casa depois do trabalho, todos os dias, exausta e nervosa. Apesar dos filhos e do marido já terem chegado, a casa está silenciosa. Ele está assistindo a TV ou olhando os e-mails. Os filhos estão sentados no chão, brincando ou jogando videogame. Certamente, as mochilas estão espalhadas pela sala, misturadas às roupas, sapatos e meias. Porém, apesar da desordem, tudo está em perfeita paz e harmonia. Até que ela chegue, é claro, porque daí em diante só se ouvem gritos e ordens em meio a muita movimentação. Num ataque de fúria, ela exige os cadernos na mesa imediatamente para fiscalizar os deveres. Grita com o marido por não ter feito isto assim que chegou, critica-o por ficar tão despreocupado diante de toda aquela bagunça. Enquanto isso, começa a preparar o jantar, colocar a roupa na máquina para lavar e vai juntando as coisas espalhadas. As crianças que estavam brincando juntas até então já não são mais as mesmas. Depois que ela chega, se tornaram os piores inimigos. Parece que para não se envolverem no transtorno criado pela mãe, as crianças se distraem criando os seus próprios. É menos louco. Quanto ao marido, alguns permanecem alheios à cena, como se estivessem hipnotizados. Talvez os homens não tenham a mesma resistência à loucura que as mulheres. Eles precisam se alienar para não ficarem malucos. Se eles entram na loucura, não sabem como sair.
Diferente das mulheres, com certeza. Elas podem estar completamente surtadas, porém, se o telefone toca e elas atendem, mudam instantaneamente. Parece que um anjo tomou o lugar dela. A fúria deu lugar à paz. A agitação foi substituída por uma calma sobrenatural. Aquela que era capaz de matar os filhos e o marido a 2 segundos, agora é cordial e educada com as amigas ao telefone. Uma troca de humor tão rápida quanto a troca de canal da TV ou da estação de rádio. Só o próprio Criador pode explicar esse fenômeno. Os homens parecem não ter esse recurso. Eles precisam se ausentar mentalmente para não enlouquecerem. Enquanto a mulher está ligada no 220, ele parece estar fora do corpo. Só despertam do transe na cama quando ficam chateados e sem entender por que a mulher deita e dorme instantaneamente. A mulher se empenha e se desgasta como se não pudesse deixar nada para amanhã, como se estivesse colocando tudo em ordem para sempre. No dia seguinte, tudo se repete. Parece que nada foi feito no dia anterior. Durante o seminário que realizei, uma mulher veio me contar o que havia feito depois da primeira palestra. Eu havia falado sobre esse assunto e ela sentiu como se eu a conhecesse profundamente. A cena da bagunça era exatamente a da casa dela. E a mulher desequilibrada que tirava a paz da família era ela, sem tirar nem pôr. Naquela sexta-feira à noite, ela chegou bem mais tarde que de costume. A família sabia que ela estava participando do seminário. O marido e os filhos estavam sentados no chão jogando. Eles não haviam jantado. Pediram um sanduíche com batatas fritas e algumas ainda podiam ser vistas pelo chão. Assim que abriu a porta, viu um cenário que certamente despertaria a mulher furiosa que havia dentro dela. O roteiro já estava pronto em sua cabeça e o sangue começou a esquentar nas veias. Porém, ela havia decidido que iria colocar em prática o que tinha ouvido. Estavam todos muito bem e ela decidiu que continuariam assim. O desafio foi grande, mas ela conseguiu. Depois de respirar profunda e calmamente, colocou a bolsa pendurada na cadeira e disse: "Oi." Sentou no chão perto deles e perguntou-lhe se havia lugar para mais uma jogadora. Os meninos olharam um para o outro, depois para ela, e com um ar de assustados perguntaram: "Você tá bem, mãe?" O marido provavelmente pensou na possibilidade de ela ter feito algum exame, descoberto que estava muito doente e estava se despedindo da família. A princípio, todos ficaram um pouco desconcertados, mas aos poucos foram se envolvendo na brincadeira. Eles passaram mais de 1 hora rindo e se divertindo. Depois, ela se levantou tranquilamente, disse que iria para a cozinha preparar um lanche e pediu que eles organizassem a casa enquanto isso. Ela saiu da sala e eles mesmos dividiram as tarefas entre si, de maneira que naquela noite eles brincaram, comeram e foram dormir, deixando a casa arrumada, e ninguém se estressou. Não tive mais notícias dela. Portanto, não sei dizer se ela conseguiu manter seu estado de paz e controle interior. Porém, ela descobriu que funciona. A mulher é dinâmica, capaz de assumir muitas tarefas, mas precisa reconhecer seus limites e lembrar-se de que ela é muito mais que uma função. Compreender que as tarefas podem ser compartilhadas mesmo que não fique tão perfeito quanto ela gostaria. Ela pode perder um pouco da perfeição, porém ganha muito na qualidade de vida. 12ª característica: medo da competência do outro. Em muitos casos, a dificuldade de delegar poderes está relacionada à autoestima baixa, envolvendo sentimentos de menos-valia e de insegurança. Nesse caso, uma pessoa não divide as tarefas por medo da competência do outro. A competição é legítima em muitas situações, como no esporte, por exemplo. É saudável e é o objetivo. Apesar de vencer ser o alvo, as pessoas também aprendem a perder. Porém, quando competir está associado ou é fruto da inveja, então a situação passa a ser nociva. A competição tem sido desnecessária e exageradamente incentivada desde muito cedo na vida das crianças. Muitos ensinam aos filhos que o objetivo é superar os outros e ser o primeiro. Dizem que no mundo só há lugar para os melhores. São pais que acreditam que os filhos se sentirão mais valorizados e seguros se conseguirem ser melhores que os outros.
O resultado é ansiedade, desgaste emocional, adultos estressados e frustrados, pessoas que não aprenderam a reconhecer o próprio valor, mas a viverem de comparações. A medida a ser alcançada é o valor, a competência e a realização do outro. A referência está fora, não dentro de si. Não aprendem a encontrar o próprio caminho. Aprenderam sim a chegar na frente de alguém. A insegurança, o sentimento de menos-valia, a autoestima baixa está na raiz desses comportamentos, que são alimentados e reforçados pelo sistema em que vivemos. Nossa sociedade investe na manutenção do complexo de inferioridade para nos vender mais produtos que prometem nos fazer sentir superiores. Precisamos pensar se estamos caminhando em busca de nossos próprios desejos ou nos deixando levar por uma onda invisível, por algo que escolhe até nossas aspirações e nos convence de que somos nós quem as desejamos e que tem nos envolvido de maneira diferente no decorrer da história, contaminando nossa alma sem que tenhamos consciência. Vivemos hoje um tempo em que há uma cobrança cada vez maior de que estejamos conectados e sempre bem informados. As notícias de várias partes do mundo chegam até nós, muitas vezes, na hora em que o fato está acontecendo. Uma gama de informações, uma velocidade que está muito além da nossa capacidade e do tempo disponível para absorver todas elas. No entanto, sem que percebamos, somos tragados pela competição do conhecimento. Aceitamos a cobrança, nos deixamos levar pela pressão, arriscando-nos a enlouquecer. Nunca vamos saber tudo e nem precisamos disso. A busca do conhecimento, da informação, bem como da capacitação é, sem dúvida, muito importante e necessária. Contudo, a realização e a felicidade não dependem simplesmente do acúmulo de saber, mas do que faremos e como vivemos com aquilo que sabemos. A exigência de capacitação para o mercado de trabalho tem sido cada vez maior, é verdade. No entanto, não é garantia de segurança ou de sucesso profissional. Algumas vezes, ironicamente, a elevada capacitação tem prejudicado alguns. Há profissionais com dificuldade de conseguir emprego devido ao elevado nível profissional que possuem. A justificativa para não serem admitidos é o alto nível de formação, além daquele que o cargo pretendido exige. Um sistema realmente estranho exige que você se capacite e depois dispensa ou por excesso de capacitação. Precisamos despertar para não enlouquecermos. A insegurança e o sentimento de menos-valia que gera competição impedem o delegar poderes. O sucesso e a competência do outro são sentidos como uma ameaça. Por medo de que um colega de trabalho possa superar seu desempenho, pessoas se negam a ensinar o que sabem, escondem informação mesmo que isso prejudique a empresa para a qual prestam serviço. A maior preocupação é a sua projeção pessoal, o impedimento para o trabalho em equipe, para o sucesso de um projeto. Por necessidade de autoafirmação, utilizam-se de qualquer meio para obter uma posição mais elevada. Por não sentirem-se valorizadas como pessoa, precisam ter algo a mais para compensar o que acreditam ser menos, lançando-se numa disputa implacável. A competição impede o delegar poderes e pode ser nociva em qualquer relacionamento, nas amizades, família, profissão e até mesmo na obra de Deus. Um casal que havia se mudado recentemente para a cidade começou a frequentar uma determinada igreja. Eles eram muito dinâmicos e tinham uma vasta experiência em ministério com casais. Por isso, logo ofereceram-se para ajudarem nessa área. Eles gostariam de participar oferecendo o que sabiam. Foram muito bem recebidos pelo líder da igreja. No entanto, quando começaram a mostrar sua experiência e tentaram trabalhar, as coisas mudaram em relação aos outros membros. Eles tentaram contribuir com o melhor que tinham e exatamente por esse motivo tiveram que sair. Sua competência despertou ciúmes em outras pessoas que tinham outros ministérios, principalmente aqueles que tinham cargo, mas não produziam nada significativo. Quando todos fazem pouco, ninguém percebe que é pouco, mas se alguém se levanta e decide agir, a inércia é percebida. O dinamismo de uns denuncia o marasmo de outros. Os incomodados encontraram maneiras de fazer com que o casal se sentisse cada vez mais isolado e sem apoio. Por não suportarem a pressão,
marido e mulher decidiram sair em silêncio. Pessoas inseguras, ciumentas e competitivas não são coerentes com a obra de Deus. Ignoram a verdadeira função de um servo e esquecem-se de que no reino só há lugar para uma estrela, Jesus Cristo, o Filho de Deus que, dentre tantas lições, ensinou como ser um líder de excelência e com autoestima positiva. Jesus não tinha necessidade de competir nem de demonstrar seu poder humilhando pessoas. Não sentia-se ameaçado pela capacidade de ninguém. Ao contrário, ele disse aos seus seguidores: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas. João 14:12. Ele incentivava o crescimento de seus liderados, criava situações para que as pessoas experimentassem seu poder e confiassem em si mesmas. O relato de Mateus 14, 26 a 31 conta que quando alguns de seus discípulos estavam no barco em meio à tempestade, eles viram Jesus vindo em sua direção andando sobre as águas. A princípio, acharam que era um fantasma, mas quando Jesus se identificou, Pedro imediatamente pediu que o mestre o chamasse. Pedro queria experimentar aquele poder. Jesus poderia ter lembrado a ele e aos outros que o Todo-Poderoso era ele, e assim ter colocado Pedro no devido lugar dentro do barco. No entanto, fez o contrário. Chamou o discípulo, incentivando-o a fazer o mesmo. Pedro saiu do barco, colocou os pés na água e realmente conseguiu realizar aquela proeza. Porém, tomado pelo medo, devido a um vento forte, ele afundou. Jesus rapidamente o puxou do fundo e disse: "Ah, homem de pequena fé, por que duvidaste?" A expressão "ah" demonstra a decepção de Jesus pelo fracasso de Pedro e revela que ele estava torcendo para que seu discípulo fosse bem-sucedido. Jesus não duvidava de seu valor e não temia que o brilho dos outros ofuscasse o seu. Ele ensinou que não deveríamos nos preocupar em sermos melhores que o outro, mas em sermos as melhores pessoas que pudermos ser. Jesus foi um líder perfeito que trabalhou para o crescimento de seus liderados, e o resultado pode ser visto hoje, 2000 anos depois. Infelizmente, muitos líderes que se propõem a dar continuidade à obra do Senhor não aprenderam a lição. Estão mais preocupados em manter sua posição de destaque e autoridade, de promoverem sua imagem do que investirem no crescimento das pessoas e na propagação da mensagem deixada por Jesus. Como um líder de excelência, ele demonstrou humildade e submissão ao seu líder e ensinou aos seus liderados a delegarem poderes. Jesus ensinou dando exemplo, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26,39. Deus delegou a Jesus uma missão e ele cumpriu sua parte. Foi vitorioso, sem disputa e competição. Mesmo sendo filho de Deus e tendo todo o poder, foi humilde e não a realizou sozinho. Teve vários discípulos e dentre eles escolheu 12 apóstolos. Deu-lhes poder, confiou e delegou funções para estabelecerem seu reino. Essa missão continua, assim como a convocação. Você, eu e tantos outros fomos e temos sido chamados para darmos continuidade a essa obra. Uma obra que não necessita de disputa, mas de unidade. Que não exige competência ou superioridade, mas fidelidade e disposição para obedecer. E para que isso seja possível com excelência, como Jesus ensinou, precisamos de cura da alma. 13ª característica: competição na família. O sentimento de menos-valia gera inveja e competição até mesmo dentro da família, entre irmãos, marido e esposa e até mesmo entre pais e filhos, envenenando os relacionamentos e causando divisões. Um problema que não seria tão difícil de solucionar se não houvesse tanta resistência em reconhecer o fato. Lívia é uma mulher muito bonita e inteligente. Casou-se assim que terminou a faculdade de medicina. Era apaixonada pelo marido e fazia muitos planos para o futuro. Pretendia se firmar na carreira para depois ter um filho. Porém, no 2º ano de casada, ela engravidou e os planos mudaram. O marido conseguiu convencê-la a abandonar o trabalho para cuidar do filho até que ele crescesse um pouco. Depois ela retomaria sua carreira profissional com total apoio dele.
Confiando nisso, ela pediu demissão e passou a se dedicar inteiramente à família. Com o tempo, foi percebendo que a verdadeira intenção de seu marido era outra. Aos poucos, o comportamento dele foi revelando seus reais sentimentos. Ele era um homem inseguro e sentia-se ameaçado por ela ser bonita, inteligente e competente. Ele sabia que ela cresceria muito profissionalmente e ele não conseguiria competir com ela, como se esse fosse o objetivo do relacionamento. Temia que ela se sentisse importante e descobrisse que poderia ter alguém melhor que ele. Deixou de elogiá-la, de incentivar seu retorno ao trabalho e foi minando sua autoconfiança de várias formas. Por mais que ela se arrumasse, ele demonstrava não perceber. Passou a não contribuir com o trabalho da casa e com o cuidado do filho. Como os recursos financeiros vinham dele, podia controlar tudo do seu jeito. Durante muito tempo, ele fez o que pôde para que ela se sentisse inferiorizada. Até que depois de 10 anos de casada, Lívia conseguiu reunir força para se levantar e retomar sua vida como havia planejado. Ela foi recuperando sua autoestima, retomou suas atividades profissionais e fez o que pôde para salvar seu casamento. Porém, seu marido não queria mudança e sim controle, o que infelizmente levou ao fim do relacionamento. Ele não se sentia capaz de viver com uma mulher bem-sucedida. Um homem com baixa autoestima pode ter medo de valorizar a esposa. Por não confiar em seu próprio valor, tenta diminuí-la. Acredita que enfraquecendo-a é mais fácil dominá-la, deixando-a insegura, tem mais certeza de que pode mantê-la. Os sentimentos que levam a esse comportamento geralmente são inconscientes e não acontecem apenas com os homens, mas também com as mulheres. Por mais estranho que isso possa parecer, há competição até mesmo entre pais e filhos. O que se espera é que os pais lutem para que seus filhos vençam. O natural é o desejo dos pais de que seus filhos possam ter as oportunidades que eles não tiveram. No entanto, dificuldades emocionais podem impedir que isso aconteça. Inseguros e frustrados, considerando sua vida um fracasso, alguns pais não conseguem sentir-se felizes com as conquistas dos filhos. Não conseguem lidar com o fato de eles terem adquirido em poucos anos de profissão, o que o pai ou a mãe não foi capaz durante toda uma vida. A raiva de si mesmo pelos seus sonhos frustrados é projetada nos filhos. O sucesso desses é visto como afronta, impedindo os filhos de sentirem-se livres para comemorar suas vitórias com seus pais. Mulheres inseguras e ressentidas com sua própria vida, por não terem aproveitado sua juventude, incomodam-se com a liberdade e a felicidade da filha. Não aceitam que ela viva o que elas não puderam viver. Revoltadas, criticam severamente ou tentam sabotar seus planos. Por dificuldade de lidarem com sua imagem, por não aceitar o envelhecimento, esforçam-se para se mostrarem mais modernas no estilo de vida, na forma de vestir e chamando a atenção das amizades da filha e de seus namorados. Outras, por terem o marido como centro de sua vida, alimentam ciúmes da filha com o pai. Muitas pessoas, por não estarem bem consigo mesmas, não se valorizam, incomodam-se constantemente com a realização do outro, gerando inveja, um sentimento presente desde o início da vida do homem na terra. O primeiro crime da história foi cometido por Caim contra Abel, seu irmão, por motivo de inveja. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Gênesis 4, de 3 a 6. Caim não ficou triste apenas pelo fato de não ter agradado a Deus. Ele nem tentou compreender o que havia feito para isso. Ele se irou contra Abel porque esse agradou o Senhor mais do que ele. Se os dois tivessem sido reprovados, provavelmente Caim não teria reagido da mesma forma. Não posso afirmar que a causa da inveja de Caim seja a autoestima baixa. Mesmo assim, essa história nos ajuda a perceber que esse conflito tem origem desde o começo da vida do homem na Terra. A rivalidade entre irmãos geralmente começa por esse motivo. Um acredita que o outro é mais amado pelos pais, recebe mais atenção, é o privilegiado. A partir daí se inicia a disputa pelo reconhecimento, por ter o que acredita que o outro tem e ele não.
A baixa autoestima pode provocar a inveja, um sentimento pernicioso que não somente pode levar uma pessoa a prejudicar a outra, como levá-la a destruir a si mesma. Uma pessoa invejosa tem como foco o caminho do outro, de maneira que distancia-se e perde o seu próprio caminho. A energia que ela deveria usar para cuidar de si é desperdiçada na tentativa de sabotar o outro. Não podemos evitar a inveja. Todos nós estamos sujeitos a esse sentimento uma hora ou outra, com maior ou menor intensidade. Ele é resultado de experiências negativas como frustração, rejeição, agressividade, acumuladas no decorrer da vida e que não foram processadas e recicladas. Portanto, cria um ambiente propício, não apenas para este, como para tantos outros sentimentos, que têm gerado consequências desastrosas para toda a humanidade. Negar essa realidade só irá nos prejudicar ainda mais. Esconder esses sentimentos só contribuirá para que eles sejam cultivados dentro de nós, para que nosso interior se torne um solo pedregoso, onde a boa semente jamais poderá frutificar. Admitir e reconhecer são os primeiros passos para uma limpeza interior que mudará nosso olhar para as pessoas e para a vida. Como diz Newton Bonder, isolar o vírus da inveja, identificá-lo em meio às suas inúmeras dissimulações, é investir na descoberta de nossa verdadeira cura, é olhar a realidade com outra visão. A humanidade está enferma e a cura já nos foi dada. É possível nos curarmos desses sentimentos negativos quando percebemos quem Deus é e quem nós somos. Quando nos deixarmos inundar pelo seu amor e permitirmos que sua alegria nos complete. Assim, não seremos tragados pelas frustrações e aprenderemos a ser gratos. Não haverá mais o vazio, a sensação de falta que tem sido o foco de nossa atenção. Estaremos livres para olharmos com gratidão para o que temos recebido. Quando João Batista estava batizando em um lugar chamado Enom, alguns de seus discípulos foram lhe contar que havia outro batizando também. Disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. João 3:26. Talvez os discípulos esperassem que João Batista se aborrecesse, se sentisse menos importante e fizesse alguma coisa a respeito. Afinal, muita gente estava procurando Jesus ao invés de procurarem por ele. Porém, João Batista não tinha em seu interior o mesmo sentimento que seus discípulos. Ele já havia recebido sua cura, já estava cheio do amor de Deus e da alegria de servi-lo. Já havia encontrado o verdadeiro sentido de sua vida. Então lhe respondeu: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3:26-30. Podemos considerar João Batista o exemplo de alguém com uma boa autoestima. Um homem que não precisa sentir-se superior para estar bem consigo. Ele tinha consciência de seu valor e de qual era a sua missão. Por isso, Jesus não significa uma ameaça. Não havia motivos para invejar ou competir com a popularidade do Mestre. Sua verdadeira alegria era poder servi-lo. Quando se cumprir em nós a alegria que se cumpriu em João Batista, então seremos plenos. Estaremos curados, não somente do sentimento de inferioridade e menos-valia, como de todos os sentimentos que têm nos destruídos e nos feito instrumentos de destruição. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.